Hoje vamos falar sobre sentimentos, a importância da gente saber lidar com eles. Eu vou dar, é claro, como todos os dias, dica para você começar a mobilizar aí diferentemente essa energia na sua vida. Pensa o seguinte, essa coisa dos sentimentos é um negócio tão complicado, né, e tão forte. Você sabia que o Brasil, a gente tem umas estatísticas muito tristes, né? A gente tá no topo do ranking mundial de pessoas que vivem com estresse, que vivem estressadas e que vivem com ansiedade. Isso faz muito mal para sua vida, para sua saúde, para sua prosperidade, para seus relacionamentos. É claro, a gente sabe isso. Você tá careca de ouvir falar, nossa, ansiedade é um negócio complicado. As pessoas estão cada vez mais e mais ansiosas. Agora te dando uma medida aonde que a gente tá, nós aqui. E isso não é um privilégio de brasileiros, não. Assim, muitos lugares, exceto por exemplo alguns tipo Butão, né, alguns países onde a qualidade de vida está num outro patamar, tipo a Suécia, tem uns lugares assim, onde já se avançou um pouco mais no trato, né, na lida social, no interhumano, onde as políticas públicas também são voltadas verdadeiramente para bem-estar do cidadão, mas a gente está indo um pouco longe de lá e a grande maioria do mundo também está. Então, assim, verdade é que o que acontece quando você está vivendo, né, estresse e ansiedade crônica, né? Você está ali num lugar de incapacidade de gerenciar o quê? Aquilo que está te pressionando e que geralmente são os seus sentimentos e os seus pensamentos. Como é que é isso? Será que existe mesmo emoção negativa? Será que tem isso? Como é que é essa história de emoção negativa? Entende? Porque assim, verdade é que como que a gente lida com elas, né? Porque as emoções positivas, elas não te causam problema. Quem que te causa problema de verdade são as emoções negativas, não é verdade? Você não tem problema nenhum de gerenciar quando você está feliz. Né? Quando você está feliz, fala, nossa, não sei o que fazer com essa felicidade. É muito raro, mas tem casos que é assim, a felicidade assusta tanto, o sucesso assusta tanto que a pessoa não sabe o que fazer. Porque verdade é que a gente tem muito mais medo do sucesso do que do fracasso. Então, às vezes, esses lugares onde você está muito feliz, se você não aprendeu a trazer e a incorporar o sentimento de plenitude, de merecimento, de desfrutar que aquilo é um merecimento seu, você pode ter aí problemas também para gerenciar suas emoções positivas. Mas isso é um caso à parte, tá certo? A maioria de nós, comuns dos mortais, tem dificuldade de lidar prioritariamente com as emoções negativas, entende? Então, assim, o que você pode fazer? Como é que você pode, na verdade, começar a olhar para isso de um outro jeito? Tipo, para suas emoções de raiva, às vezes de culpa, às vezes de inveja, às vezes aqueles sentimentos de baixa autoestima e não ir lá e descontar na comida, por exemplo, descontar nas compras, por exemplo, descontar no sexo, drogas e rock and roll, por exemplo. Entendeu? Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer com isso? Entendeu? O que a gente pode fazer com esse parte de você, com essa parte de você que não sabe o que fazer com essas emoções, que é realmente uma criança em termos de desenvolvimento e de inteligência emocional, entende? Então, o que é aqui para a gente pensar? Eu lembro que há um tempo atrás eu falei para vocês de uma mensagem que eu tinha recebido. Ela me veio muito forte essa semana na cabeça, hoje especialmente, falando e pensando nesse tema, né? Sabendo que uma parte de você pensa e outra sente, e que a verdadeira inteligência é começar a aprender a juntar essas duas partes para que a terceira força, né? Porque o pensar é uma força da sua alma, o sentir é uma força da sua alma, e o querer agir é uma terceira força. Então, somente quando o pensar e o sentir eles estão andando aqui juntos, é que a sua ação ela pode ser assertiva no mundo. A sua ação pode ir de acordo com isso, né? Então, você fala, muitas vezes o que acontece na sua vida é, você quer uma coisa,
Você sente outra e você faz uma terceira e depois reclama que sua vida não dá certo. E não vai dar nunca desse jeito. Porque, né, tá cada parte de você andando para um lado. Como é que você quer chegar no mesmo objetivo? Como é que você quer chegar aqui no mesmo lugar? Como é que você quer chegar na felicidade? Como é que você quer chegar na prosperidade? Como é que você quer chegar num bom relacionamento? Como é que você quer manter isso na sua vida? Se cada parte de você tá indo para um lado. Então, hoje é disso que a gente está falando aqui, entendeu? Da importância, né? E eu lembro que isso tem a ver com como a gente se coloca também no mundo e como a gente se coloca nas relações. Mas era mais ou menos assim, que era dizendo que a gente precisa aprender a se divertir sem álcool, a conversar sem celular, a sonhar sem drogas, a sorrir sem selfie, era isso que tinha, e a amar sem condições. Isso para mim foi muito lindo de ouvir, porque assim, eu achei o máximo aquela mensagem, porque naquele momento aquilo fez assim, poc, escancarou, foi uma foto evidência, né, de onde que a gente está emotivamente, humanidade, né? Onde que está a minha satisfação, minha felicidade? Minha felicidade está na selfie, né? Eu sorrio para selfie, mas a minha vida é uma droga. Então, se acabou a selfie, eu vou conversar com os outros, eu interajo aqui, né? No mundo virtual não tem outro, não tem relação, entende? Então, quando a gente fala de gerenciar, começar a aprender a gerenciar os sentimentos e as emoções negativas, e que tem tudo a ver com o fluxo de pensamentos louco, vertiginoso, de pensamentos obsessivos e negativos que você tem tudo a ver com isso. É esse absurdo emocional que a gente está vivendo enquanto ser humano, entende? É um verdadeiro absurdo emocional isso que a gente está vivendo. E a foto é de um ser sozinho e aprisionado, né? Aprisionado nessas molduras, né? Nessa moldura aqui, ó. Hoje, por onde entra o mundo para você? Nessa moldura aqui que você está me vendo, do celular. Por onde mais você interage com as pessoas? Nessa moldura, né? Muitos de nós estão do outro lado da tela, num profundo estado de solidão, apesar de ter milhares de pessoas aqui com quem você aparentemente está interagindo. Milhares. Mas você está do lado de cá sozinho e aprisionado dentro dessa moldura dessa selfie. Entende? Então, assim, você já viu uma cena daquelas do tipo... Isso é muito comum e muito evidente, facinho de você enxergar. Você vai assim na rua, eu já contei pra vocês, eu adoro ir pra rua, é meu terreno de observação científica, né? A mim mesmo e o outro, é o meu material de trabalho. Então eu adoro ir pra rua fazer nada, ir pros lugares, né? Observar as pessoas. Então assim, você entra em qualquer lugar, numa mesa, num restaurante, não sei o que tem, numa rodinha, né? Qualquer lugar que você entre. Hoje tem um grupo de pessoas, as pessoas, algumas juntas, né? Muita gente sozinha, mas muita gente junta. Mas o que está acontecendo? Cada um está com o seu celular. Eu estou sentada com você, com o outro, com meia dúzia, às vezes uma mesa enorme. E tá todo mundo olhando para o seu celular, cara. É uma coisa muito louca de ver. Porque a pessoa tá ali olhando para o seu celular, olhando para a tela. E eu já vi cenas, né? E se vacilar, isso acontece muito. Que tá trocando mensagem com outra pessoa que tá na mesa, pelo celular, entendeu? Tô aqui, sentado com você numa mesa e te mando um WhatsApp, um Telegram, um sei lá o que, um Messenger, um direct para você que tá ali na mesa. E a gente ri, troca, conversa como se você estivesse lá no Japão e eu estivesse aqui, entendeu? É muito louco isso, ó. Tá na mesma mesa e você tá interagindo indiretamente com essa pessoa. E o que está acontecendo aqui? De uma certa forma, isso é confortável, porque o tete a tete aqui, o encontro verdadeiro, dá trabalho, né? Dá trabalho se abrir para o outro, dá trabalho você gerenciar seus sentimentos diante de um ser que está ali, que também responde, que tem um monte de crenças, que tem um monte de conteúdos internos que estão ali condicionando as relações. Dá trabalho. Dá trabalho isso, entende? É mais confortável, porque desse lugar aqui de trás da tela, eu não sou obrigada, você não é obrigado a lidar com algo assustador, que é o seu sentimento, né? De trás da tela, você pode botar um
kkk, né? Até uns bumerangues, né? Um monte de emoticons, de florzinhas, coraçõezinhos, mas o seu verdadeiro sentimento, só você sabe o que está se passando, aquela dor que você está vivendo, aquela dificuldade, né? Aquele sentimento ruim, aquela emoção negativa que está tomando conta de você e você está na selfie sorrindo bem, plena, maravilhosa, tudo espetacular, entende? Por trás de uma tela, a verdade é que ninguém vai saber como realmente você se sente, nem você mesmo, porque você acaba acreditando naquela projeção que você coloca ali nas suas conversas, entende? É muito louco isso. Nem você mesmo sabe o que você está vivendo, porque você está preso do outro lado. Cara, tem um filme que é muito legal, um filme velho, lá do começo dos efeitos especiais, né? Hoje você vendo, é até engraçado de ver como aquilo era tão moderno e hoje é completamente tosco, mas teve uma parte B, que chamava Tron, que era... foi o primeiro filme que levou essa brincadeira de você viver dentro da realidade virtual. Então, uma bela hora, pô, né? A traminha lá, tem sempre uma trama legal, mas era uma hora o cara era transportado para dentro de um programa de computador. E aí ele tinha que viver as coisas lá, entende? Então, assim, é esse lugar, a gente está vivendo de uma certa forma dentro dessa brincadeira do Tron. A gente está sugado para dentro desse lugar da tela e ali a gente interage com uma outra realidade. Aí é uma outra realidade. Isso, né? Esse olho no olho que a gente está aqui, né? Que eu estou tendo aqui com vocês, isso é uma coisa que muito pouco acontece nesse mundo virtual. No mundo virtual você está vivendo outras regras, é uma outra realidade, entendeu? Então você pode estar de trás da tela, ninguém vai saber realmente como é que você está se sentindo. Não tem contato, não tem encontro, entende? Então, o que acontece? Você pode aí continuar se iludindo com um kkk, né? Com um emoticon que não quer de verdade dizer nada e zapear e pular rapidamente para a próxima conversa sem ter que lidar com aquela coisa apavorante que é o que você sente. Verdade é que todas as emoções elas têm uma função de adaptação e elas são necessárias para trazer, né, para a expressão alguma coisa que está te pressionando aí. O importante não é não sentir emoções negativas, né? Ou o que a gente aprendeu a classificar como emoção negativa. Mas entenda desse ponto de vista que eu estou te falando. Não existe emoção negativa. Todas elas são necessárias. O que é que muda é o que você faz com elas. Entendeu? O problema não é se você sente ou não sente raiva, se você sente ou não sente inveja, se você sente ou não sente culpa. Né? Culpa ainda você pode começar a tirar do seu vocabulário. O problema não é sentir exatamente o que você sente. O problema é o que você faz com isso. Como é que você nutre ou não esse sentimento, né? Como é que você deixa ele tomar um espaço na sua vida. O importante é saber lidar com esses sentimentos, certo? Porque qualquer sentimento pode te ajudar em determinadas circunstâncias. Pega a raiva, por exemplo. Todo mundo fala que a raiva é um negócio horrível, que é feio ter raiva, né? E a raiva, ela realmente, ela pode ser muito destrutiva, porque é uma força, uma potência, né? É uma força muito mobilizadora a raiva. Mas a raiva, ela pode ser utilizada se você aprende o propósito a canalizar essa força para a realização, ela pode ser um motor fenomenal para você chegar onde você quer, entende? Tudo na vida, gente, trabalha em polaridade. Não adianta falar, a raiva é só ruim. Não é. A força da raiva, se bem orientada, se bem canalizada, ela pode te levar longe. Mas é claro que essas emoções negativas, do jeito que você foi ensinado a viver até hoje, você aprendeu aí da sua herança, que está aí tudo sedimentadinho no seu sistema de crenças, que você não sabe nem por onde começa para chegar lá, elas podem ser um obstáculo, sim, e são um obstáculo para o seu desenvolvimento pessoal, certo? Principalmente, presta atenção, principalmente se elas passarem
desapercebidas, porque aí elas estão te influenciando livremente a sua vida mental, né? Toda a sua vida emocional sem que você se dê conta. E isso acontece num grau de profundidade e a tal ponto que você vai ser comandado por esses sentimentos negativos, por essas emoções negativas. A diferença, só bem sucintamente, entre, né, emoções e sentimentos, que são assim, tem coisas que sobe de repente, né, e passa, vrum, e desce, passou. Isso é uma natureza de sentir. Outra é aquela que passa por um processamento mental e dura. Mágoas, ressentimentos, são todos sentimentos elaborados por um processo mental. A emoção é aquela coisa bruta. A raiva vem e sobe, né? O ressentimento e a mágoa é o que você trabalha sobre essa raiva, por exemplo, entendeu? A sensação de ser agredido é uma. Então, quando você trabalha depois em processos mentais com essa sensação, isso pode derivar em sensação de abandono, em crenças de menos-valia, pode, né, derivar em outros sentimentos que já passaram por um processo mental. Tá? Então, de uma forma ou de outra, é importante a gente aprender a lidar com isso, para que as emoções negativas elas não virem um obstáculo, entendeu? E fiquem aí livremente tomando conta da sua vida. Tá? E, pior de tudo, elas podem ser confundidas com o tempo se elas passam desapercebidas cronicamente, como provavelmente é o caso da maioria, da grande maioria das pessoas. O que acontece? Ela começa a se confundir, essas emoções negativas que são só uma manifestação de um ponto sensível do seu sistema, elas passam a ser confundidas com a sua própria personalidade. Então você internamente começa a assimilar isso como sendo você, né? A sua personalidade. Então assim, você fala, eu sou triste. Não, cancelo, né? Corta. Eu sou triste, eu sou assim, eu sou assado. Você começa a confundir isso com a sua própria personalidade. Então, olha só, gente, a importância de você reconhecer essas emoções negativas, de você conseguir trabalhar autopercepção e autoconhecimento para você poder transformar essas emoções negativas em sentimentos mais possibilitários. Porque lembra, os sentimentos é aquela coisa que você processa mentalmente. Eu falei para vocês já várias vezes, eu repito porque isso é muito importante. O pensamento é a única instância de você sobre a qual você pode agir. Você não pode falar para uma emoção, não sobe. Você não pode falar para a raiva, não sobe. O que você pode, através de processos mentais, não deixar que o sentimento de vingança, de mágoa, ele vá se instalando, entendeu? E entre como uma característica da sua personalidade, fulaninha vingativa, entende? Então é isso que é importante, a importância do autoconhecimento e da autopercepção para você poder gerenciar e transformar essas emoções negativas em sentimentos que são uma experiência consciente daquela emoção, entende? A importância disso. Vou repetir porque isso é fundamental. Você aprende com o autoconhecimento e com a autopercepção a transformar essas, né, emoções negativas em sentimentos que vão ser uma tradução mais consciente, uma experiência mais consciente daquela emoção. E isso muda tudo. Atenção, e a gente precisa realmente, né, de trazer um sentimento que seja uma experiência consciente dessas emoções para poder mudar o rumo da prosa. Porque o problema não é sentir raiva, o problema não é sentir culpa, o problema não é sentir inveja, o problema não é sentir orgulho, entende? Não é isso. O problema é se tornar um ser comandado por estas emoções. Esse é o perigo e esse é o problema que a gente tem aí na mão para resolver, certo? Então, assim, inclusive os sentimentos, as emoções negativas, elas estão falando de coisas, né, para você. Quando você tem raiva, por exemplo, né? Eu adoro a raiva, né? Porque é um exemplo ótimo. Diante de algo que não te agrada, que você não aceita, entendeu? Que para você não é aceitável. Por isso que tem raiva.
quando algo não te agrada. Então, isso inclusive te informa sobre você mesmo, sobre os seus próprios limites, sobre o que é razoável ou o que não é razoável para você. Então, se você canaliza essa raiva de uma forma construtiva, né, você além de aprender coisas sobre você, ponto positivo, você alavanca essa energia para transformar ainda aquilo que está te incomodando. Duplo ponto positivo para você, entende? Pensa a culpa, por exemplo. A culpa, ela tá te falando de quê? Ela tá te sinalizando, né, a respeito de algumas atitudes que podem potencialmente ser prejudiciais aos outros ou a você mesmo, entende? Então, assim, a culpa também ela informa sobre a necessidade de proporcionalizar as coisas, de, né, levar aquilo para o seu tamanho devido, não deixar que ganhe proporções, né, gigantescas na sua vida, né? A culpa ela vem muito como dentro de um sistema que a gente vive que é de carência-compensação, né? Punição-recompensa. A culpa está muito ligada a esse lado do funcionamento, mas ela está sinalizando sim uma questão de limite. Ela está sinalizando algo que está dentro profundamente da construção de caráter, quando você, inclusive, às vezes a culpa te sinaliza quando você não está agindo exatamente bem para você, para o outro e para o mundo, em algum lugar desse, entende? É o tráfego onde trafega a culpa. Então, por exemplo, você tem outro sentimento bem estigmatizado do tipo inveja, né? Que fala assim, nossa, quem que admite que é invejoso? Quem que levanta a mão e que admite que é invejoso? Em alguma hora, muitos de nós somos, né? É que nem orgulho. Orgulho, dizem os grandes mestres espirituais que assim, a última das emoções negativas que a gente consegue se livrar. Você leva ela lá pro fundo da terra, de tão difícil que é de se livrar desse orgulho, entende? E a gente é como a inveja. Alguns sentimentos são mais estigmatizados que outros, é mais feio ainda, né, você sentir inveja. Mas a gente sente. E fazer o quê? Né? O que está falando a inveja, por exemplo, quando você começa a mudar o olhar sobre isso? Vamos acabar com essa interpretação sabe, do senso comum sobre os sentimentos, porque isso só te aprisiona aí. Começa a olhar para essas emoções negativas desse ponto de vista que eu estou te trazendo. Né? Com a consciência de que você não quer nutrir elas e se envenenar, mas você quer entender o que elas estão falando aí, que isso é o começo de como você pode gerenciar, de como você pode aprender a mudar um pouco a sua forma de se relacionar com você mesmo, com o outro e com o mundo, consequentemente. Pensa aí na inveja, o feião de todos, né? Tem uns bem feios também, né, que a gente aprende desde pequena, mas a inveja talvez seja o campeão. Então, do que ela está falando, por exemplo? Talvez ela esteja te indicando alguma coisa que você almeje alcançar, certo? Traz uma reflexão sobre uma viabilidade ou não de você conseguir aquilo que você quer, né? A inveja, ela é a polaridade desequilibrada da inspiração. A influência de certos fatores externos que você pode ter positivamente, e se aquilo realmente é um desejo seu ou não para trazer para sua vida, ou se é algo só para ser admirado, entende? A inveja, ela está sinalizando essa possibilidade. Mas como a gente não sabe lidar com ela e não consegue enxergar a inveja como esse lugar aspiracional, positivo, a gente faz o quê? A gente engole essa inveja e leva ela lá para a sombra, porque inclusive é feio. E isso muitas vezes faz com que você se torne um ser incapaz de se regozijar com o sucesso do outro, com a bem-aventurança do outro. Entende? Então a inveja, ela pode ser um grande sinalizador, né, que vai te orientar, inclusive, para onde você quer ir, para onde você é para ir, do seu próprio plano divino, do seu propósito, né? Não que você vai fazer, nossa, ser invejoso é legal, porque assim, qual que é o componente negativo da inveja? Você quer aquilo que o outro tem, você quer... Às vezes é tão insuportável que você quer tirar aquilo que o outro tem. Chega a esse ponto. Eu não tenho, mas você também não vai ter. Já viu isso? Parece cena daquele, né, aquelas coisas, às vezes assim, alguns comportamentos psicopatas estão nesse lugar. Tipo, um relacionamento termina, a pessoa vai lá e mata a outra. Tipo, você não vai estar comigo, não vai estar com ninguém. É o mesmo princípio que a gente utiliza. Parece forte falar isso, mas é exatamente o mesmo princípio que quando você tem inveja de alguém, você quer derrubar aquela pessoa dali. Você quer aquilo que ela tem para você.
Essa é a polaridade negativa da inveja. A polaridade positiva da inveja é você realmente olhar para algo que, assim, se é possível para um ser humano no universo, é possível para você também. Qualquer coisa. Lembra que as suas limitações não são as limitações de quem acompanha os seus processos de vida. Não é a limitação do seu eu superior, não é a limitação dos grandes seres que apoiam a gente. As nossas pequenas limitações estão muito ligadas àquilo que a gente acredita sobre a gente, sobre o que a gente não é capaz de fazer. Então pensa que as suas limitações que hoje você se impõe, elas não são a sua verdadeira natureza. Elas não são a expressão do seu potencial, entende? Então, assim, a inveja ela pode ser também algo muito positivo. Ela deve ser admitida, primeira coisa, e aceita, entende? E não vai ser um problema, desde que você olhe para ela, admita. Você não precisa sair falando aí pro mundo, nossa, ei, eu estou com inveja de você. Não, mas você assim, ela permanece no seu universo privado aqui na sua mente, mas não como uma nutrição da loucura que você quer ir lá e derrubar o cara que está ali do seu lado, aquele objeto da sua inveja, mas como uma inspiração para você ver onde você quer chegar e realmente avaliar se é para lá mesmo que você quer. Então, utilizar inteligentemente, né, a inveja do mesmo jeito que o orgulho, gente, né? O orgulho, a polaridade equilibrada dele é o quê? É uma boa autoestima. Ele é o exacerbamento dessa falsa, na verdade, ele é uma falsa boa autoestima, porque o orgulho ele mascara invariavelmente um grande sentimento de menos-valia. Né? Porque você precisa se colocar num lugar superior, é porque você não consegue dentro de você encontrar esse lugar do seu alto valor. Então o orgulho ele fala disso também. Né? O orgulho positivo, né? Ter orgulho de você, né, de quem você é, do que você conquistou, um orgulho saudável, ele garante a sua boa autoestima, e também garante o estímulo que você precisa para você avançar, né? Porque se você o tempo inteiro fala, você é um inútil, você é um porcaria, você é um zero à esquerda, você não é capaz de nada, você acha que você vai para onde? Né? Se você não consegue ter orgulho das suas conquistas, daquilo que você aprende, das suas virtudes, que é onde você pode se apoiar. Sem orgulho equilibrado e justo, não tem progresso também. Então olha como é diferente, entende? Agora sim, o orgulho ele tem também que ser equilibrado para não te isolar dos outros, né? Tipo, eu sou o melhor. Inclusive a modéstia é uma das minhas melhores virtudes. Né? Então, todos esses sentimentos, essas emoções negativas precisam ser trabalhadas mentalmente para que elas virem sentimentos mais possibilitados. Entende? Lembra? Não tem problema nenhum de você se sentir exatamente como você se sente. Tudo que você tem aí faz parte do seu pacotão de quem é você, entendeu? Então é isso. Então, o que acontece? Por que a gente não sabe lidar? Porque ninguém te ensinou a importância de lidar com seus sentimentos até hoje. Então, assim, sentimento te assusta muito porque você não controla. É aquela coisa, né? Quando você tem um surto de raiva, você tem algum controle? Não. Se você tem muito trabalho interno, né? Muito trabalho de controle de expressão de sentimento, você consegue dar um passo para trás e fazer menos estrago. Então, assim, você não tem menor controle sobre ele. Você tem controle sobre o que vem depois, que são os processos mentais de nutrir e fazer daquilo virar sentimentos. Os quais tipos de sentimentos depende com o que você nutre aquela emoção que subiu ali, né? Aquela experiência, aquela consciência. Sentimento aparece e ponto final. Então, se você não aprender a expressar eles de uma forma decente, equilibrada, e a lidar com eles com verdade e consciência, você vai continuar se escondendo atrás do que te aparecer na reta. O celular, o trabalho, um relacionamento, você vai viver atrás, né, de um muro de proteção porque você não consegue lidar com os seus sentimentos. Então é isso, é mais fácil lidar com o outro atrás de uma tela porque de verdade eu não tenho que gerenciar nada, né? Quando eu boto um emoticon kkk, tá, né? Ficou registrado aquilo que aparentemente é aceitável, o que o outro espera de mim, o que eu gostaria de estar vivendo. E eu tô aqui dilacerado do lado de cá da tela, entende? Então a banda funciona assim, mas a gente pode fazer diferente.
Vamos para a nossa dica de hoje. Então, para te ajudar a cuidar dessa parte tão desconhecida de você, que é o seu sentimento, a primeira dica que eu vou te dar, e a primeira coisa que você precisa fazer é começar a desenvolver um vocabulário para falar dos seus sentimentos. Porque é isso, né? Porque a tendência é jogar tudo dentro de 3 ou 4 sentimentos. É uma pobreza terrível, né? Então, vamos começar a desenvolver um pouco um olhar mais refinado sobre o que você está sentindo, para que você possa realmente fazer alguma coisa com aquilo. Você precisa entender o que está se passando dentro de você. Então, o primeiro exercício é fazer uma lista de todos os sentimentos que você consegue identificar, sem julgar, tá? Sem julgar se é negativo, se é positivo, sem classificar. Todos os sentimentos que você consegue identificar que te venham na cabeça. Não importa se eles são positivos ou negativos, não importa. Porque lembra que a gente falou aqui que nada é só bom ou só mal? A gente viu alguns exemplos da raiva, do orgulho, da inveja, da culpa, né? Então, assim, não julga, simplesmente elenca todos esses sentimentos que você conseguir identificar, saindo do julgamento, que a gente também, quem vem acompanhando, já aprendeu ferramentas para a gente parar e sair um pouco desse lugar de julgamento. Quando você começa a olhar para esses sentimentos que estão no seu vocabulário, você começa a recolher informações preciosas sobre você e que vão te ajudar depois. Então aqui, você começa a fazer essa lista e anota todos os sentimentos que você conseguir identificar. Você pode dar um passo além e começar a olhar para eles e ver cada tipo de sentimento, emoções ou sentimentos. Mas então você começa a olhar para essa lista que você fez e ver. Você pode até fazer um sinalzinho de mais. Quais deles estão mais presentes na sua vida hoje? Né? Isso é você com você mesmo, então não tem julgamento, né? Então começa a olhar quais que estão mais presentes na sua vida hoje. Isso vai começar a te dar pistas sobre a sua verdadeira situação. E lembra que o primeiro passo para você poder controlar ou ter alguma ação sobre a sua vida é reconhecer o que você está sentindo, apesar de ter muita gente que prefira não mexer nisso porque é difícil, porque dá trabalho, porque é complicado. Esse emaranhado dos sentimentos não reconhecidos e que estão realmente te controlando pode se tornar cada vez maior e cada vez pior, a ponto de impedir verdadeiramente o seu entendimento sobre o que está acontecendo, a ponto de impedir verdadeiramente que você avance no caminho, seja ele qual for, num caminho de sucesso profissional, num caminho de um bom relacionamento, no caminho de uma saúde física, de ter um corpo do jeito que você quer, te impede de qualquer coisa, não olhar e não desatar os nós desse emaranhamento que é o seu mundo interior, o seu mundo emocional. Então essa lista de tudo que você consegue, né, lembrar em termos de sentimento, vai inclusive te informar qual que é o seu vocabulário emocional, né? Isso está na base de um trabalho de inteligência emocional, é reconhecer, né, o que você reconhece de sentimento. E você pode até separar essa lista em 2 colunas. Olha que legal. Sentimentos que você reconhece, que você sabe que existe, né, que você já ouviu falar, mas que você nunca experimentou ou que você não sabe identificar eles na sua vida. De olhar essa fotinho dessa lista depois, já vai te dar um panorama diagnóstico de onde você está, né, na sua escala, né, de bem-estar emocional ou não. E a gente vai continuar trabalhando sobre isso porque é muito, muito importante, porque o processo de mudança na forma pela qual você vai lidar com as suas emoções, ela tem algumas etapas. Primeiro você precisa reconhecer, depois você vai transformar a emoção em sentimento, né, identificando esses sentimentos e os efeitos nocivos que eles podem ter aí na sua vida, certo? Para algum dia, quem sabe, identificar aquilo em tempo real. Mas no começo a gente vai pelo simples, vai pelo mais fácil, que é começar a identificar depois que já passou, porque aí você pode ter uma análise crítica, tá certo? Mas primeira coisa, primeiro momento, olhar para si, foto da sua realidade hoje. Lista o vocabulário emocional, lista todos os sentimentos que você pode ter aí, aqueles que estão presentes ou não na sua vida e aqueles que mais estão presentes hoje. Então, eu agradeço cada um de vocês que está aqui, recebe aí meu amor,
Beijo luz no seu coração e eu digo namastê a cada um de vocês.